Eu queria então convidá-los para que abrissem a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12, versos de 1 a 4, e depois nós leremos o 17, 1 e 2 apenas. Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 4. E eu vou pedir a gentileza da igreja de se colocar em pé, para que nós leamos assim a palavra de Deus. Leremos todos a uma só voz esta primeira parte, os 4 primeiros versos, na nova versão internacional, como é de costume aqui dos irmãos. Leamos juntos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Agora, por gentileza, abra aí na sua Bíblia, localiza aí no seu aplicativo, o capítulo de número 17, apenas os 2 primeiros versos, um pouquinho mais adiante na vida deste servo de Deus, que já foi mencionado aqui hoje também, durante a liturgia do culto. Versos 1 e 2 do capítulo 17, leiamos. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Pai de amor, nosso Deus, esse ajuntamento é santo e é para santificar, reengrandecer e glorificar o nome do Senhor. E nós temos fome do Senhor, ó Pai, temos fome da sua voz, desta palavra que tem um efeito extraordinário de alimentar e satisfazer a nossa alma. E é o que pedimos ao Senhor, que nos alimente, que nos fortaleça, que nos instrua, nos corrija, Senhor, segundo o propósito que o Senhor mesmo tem determinado para cada um de nós nessa noite. Fala conosco, é a nossa oração humilde e dependente que fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja, por gentileza, pode se assentar. Querida igreja, queridos irmãos, eu queria iniciar a reflexão no texto bíblico que nós temos aqui diante de nós, inicialmente pensando no que está acontecendo no nosso país. Lamentavelmente, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo, né? As más notícias, os desmandos, tudo que acontece no nosso país hoje, que nos faz sofrer tanto como povo brasileiro, que é perpetrado pela classe política no nosso país. Nós esperávamos deles um altruísmo, uma noção e um conceito de vocação para o serviço público em prol da população, como deve ser todo aquele que está em posição de autoridade e de governo, mas não é isso o que nós vemos acontecendo. Como é frustrante a gente ter expectativas sobre determinadas pessoas ou grupos e essas pessoas não corresponderem às justas expectativas que são assim demandadas ou esperadas dessas pessoas. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o que Calvino diria a respeito da situação que nós estamos vivendo no nosso país. Nas Institutas, quando ele trata do governo civil, ele diz algo que nos deixa assustados, pensando aqui na nossa realidade. E quando ele defende que toda autoridade é constituída por Deus e colocada por Deus, então Calvino diz: um mau rei, que era o caso da época, é a ira de Deus sobre a terra para punir a iniquidade do povo.
Nós temos os governantes que estão sobre nós na visão protestante, reformada, calvinista, porque Deus os colocou. E se são maus, e se têm feito o que têm feito, fazem porque o nosso povo, o povo brasileiro, precisa e merece o juízo de Deus nesse momento da nossa história. E o fato que se observa aqui não é só a classe política, dos estudantes nas escolas, pela maneira como eles estudam, como eles fazem suas provas, né? Ao cidadão comum que anda pelas ruas, nós temos no nosso DNA uma desonestidade, um espírito de corrupção que faz parte do nosso povo. E cada vez mais o nosso povo é apóstata, cada vez mais o nosso povo brinca com as coisas espirituais. Temos uma multidão de evangélicos nesse país que desonram o nome de Deus, sejam então os evangélicos, sejam então aqueles que não são. Nós temos merecido o juízo de Deus na visão reformada, na visão protestante, uma vez que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se esses estão aí, estão porque Deus os colocou, portanto o nosso país está sob a mão pesada da ira de Deus. Fecha parênteses e vamos voltar então ao nosso raciocínio inicial, de que é muito frustrante então quando a gente espera algo de uma pessoa ou de um grupo, como acabamos de mencionar, e isso não se verifica, isso não acontece. Vamos trazer essa reflexão para a igreja. Para nós cristãos, evangélicos, reformados, presbiterianos, de uma forma particular para a Igreja Presbiteriana do Lago Sul, que comemora 47 anos de existência, a pergunta é, será que 37 anos, desculpa, eu falei, já é a segunda vez, não é? Que eu falei, eu acho. A primeira estava certa, 37 anos, da idade do pastor, né? Pelo menos ele parece, né? É formal que ele... Depois me dá a receita aí. Na idade dele, meu cabelo já estava bem branco também, né? Não é só agora não. Muito bem. Mas o que será, como será que Deus está olhando para a sua vida, olhando para esta igreja, e como será que Deus está avaliando, como será que Deus está percebendo o seu coração, a sua vida? Será que na avaliação de Deus, você tem frustrado a expectativa do Senhor, ou você tem sido aprovado por Ele, ou buscado ser aprovado por Ele, ainda que seja uma coisa de todo dia e algo que nunca se completa nessa vida? Meus irmãos, a ideia central que nós vamos procurar desenvolver à luz de Gênesis 12 e de Gênesis 17 é que Deus tem um chamado para nós como seu povo, como sua igreja, como crentes. E importa que cada um de nós seja fiel, ou seja encontrado fiel diante do chamado de Deus para nós. Portanto, a temática da nossa reflexão é sobre o chamado de Deus, para o que Deus nos chamou e aquilo que Ele espera de nós. O apóstolo Paulo diz sobre isso, ele como prisioneiro do Senhor, ele rogava aos irmãos de Efésios, para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, ou a que fomos chamados, cada um de nós. Nós temos que dignificar, nós temos que honrar esse chamado que recebemos da parte de Deus, mas precisamos então lembrar que chamado é esse, se já o sabemos, ou até quem sabe tomar conhecimento dele, se ainda não fizemos esta reflexão. Como viver dignamente diante do nosso chamado? E para isso, nós vamos nos espelhar, ou vamos nos basear na experiência de ninguém menos, ninguém mais do que Abraão. E Abraão é um personagem da maior importância na Escritura Sagrada, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Nós poderíamos dizer que Abraão é o protótipo dos crentes. O que é o protótipo? Protótipo é aquele que é o primeiro da série, é o original, aquele que serve de base para todos os outros que vêm depois. E o apóstolo Paulo, ele só não usou essa expressão protótipo, mas foi o que ele disse lá em Romanos, quando ele diz que Abraão é o pai de todos os que creem, pai daqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. E eu quero convidá-lo então a olhar para as pisadas de Abraão, para os passos de Abraão, e encorajar você, desafiar você, coloque o seu pé exatamente onde ele colocar.
né? Você conhece certas pessoas que, se você for atrás delas e fizer exatamente o que elas fazem, você vai se dar bem. Por exemplo, tem gente que sabe fazer dinheiro, né? Lá na igreja tem uns assim, e geralmente eles não têm sangue puro brasileiro, não. Tem um sangue libanês, árabe, alguma coisa assim, né? Judeu. Onde ele puser o dinheiro, pode pôr, que vai dar bem, vai dar certo. No caso aqui de Abraão, para nós sermos aprovados diante de Deus, coloca o seu pezinho exatamente onde Abraão colocou. E o primeiro passo para que nós andemos nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, que eu quero convidar você a dar, em nome de Jesus, segundo a palavra do Senhor, para que você seja aprovado. É o chamado que Deus deu a Abraão e a cada um de nós para o passo da intimidade com Deus. O passo da intimidade com Deus. Na versão revista e atualizada, no verso... nós vamos começar com o capítulo 17, tá? Eu vou inverter a ordem histórica e cronológica para obedecer aqui ou seguir uma ordem lógica. No capítulo 17, verso 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Depois eu vou mencionar a versão NVI novamente, mas vamos iniciar por essa declaração. Anda na minha presença. O chamado de Deus para Abraão foi para andar com Deus, para andar perante o Senhor, andar na presença de Deus. E nós temos aqui no personagem Abraão um enredo da maior importância, porque ele tem um protagonismo, ele tem uma participação muito especial no enredo da nossa salvação. Se você tomar a sua Bíblia nas mãos e folheá-la em Gênesis, nos primeiros 2 capítulos, você tem o relato da criação. Deus criando o homem, a mulher e a humanidade para ter conosco uma aliança. Se você for um capítulo adiante, não precisa nem virar a página, no capítulo 3 você tem o relato da queda, a rebelião do primeiro casal que se estendeu a todos nós aqui somos rebeldes por natureza, e você gostando ou não, é o que a Bíblia diz, você e eu somos rebeldes contra Deus, nós detestamos a Deus, e nós amamos o pecado, no nosso estado natural. Essa é a nossa condição, ainda que sejamos religiosos. Se torna ainda pior quando a pessoa não tem uma aliança com Jesus, não nasceu de novo, e ele é religioso, ele é religiosa, ele está tentando anestesiar um pouco a sua consciência, quem sabe pagar um pouco a sua dívida, como se isso fosse possível, da sua rebelião espiritual contra Deus. A Bíblia não doura a pílula, a palavra de Deus não esconde os fatos, esta é a verdade crua a nosso respeito como pecadores que nós somos. Capítulo 3 é a origem dessa rebelião. Capítulo 1, 2, criação, capítulo 3, a queda. Agora, se você folhear todo o restante da Bíblia, você tem o enredo da nossa redenção. O plano da redenção em andamento, para que a nossa condição espiritual, para que o nosso relacionamento com Deus possa ser restaurado, todo o restante da Bíblia está aqui relatado diante de nós. E Abraão vai ter um papel importantíssimo na história da redenção, conforme se percebe nessas 2 passagens, porque aqui Deus está formalizando com ele uma aliança e a partir dele, com a sua descendência espiritual, não apenas com a descendência dos judeus, mas com a descendência espiritual de todos aqueles que põem o seu pezinho no mesmo lugar onde ele colocou, nas pegadas de fé que ele teve, e o primeiro passo ao qual ele foi chamado é o passo da comunhão e da intimidade com Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante, porque aqui está falando da majestade de Deus, da grandeza de Deus. E esse Deus majestoso e grandioso nos convida para ter com Ele um relacionamento. Logo nós, que estamos nesse estado de rebelião espiritual, que amamos o pecado, que afrontamos a lei de Deus, logo nós, Ele nos chama, nos convida para termos com Ele esse relacionamento. Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, propõe este relacionamento conosco.
O coral cantou lindamente aqui há pouco uma das expressões pelas quais esse Deus majestoso, todo-poderoso também é conhecido. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Esse princípio chamado de princípio Emanuel da aliança, é o princípio no qual Deus diz: eu quero ser amigo de vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, eu me disponho a isso, eu tomo a iniciativa para isso, eu decreto a sua salvação na eternidade, eu envio a palavra a você, eu envio meu filho para estar entre vocês, se tornar um com vocês, porque eu anseio, eu desejo ter essa comunhão com as minhas criaturas, apesar da sua rebelião. Esse conceito da aliança, ele é expresso de Gênesis a Apocalipse. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu estarei com vocês. Veja aqui o princípio Emanuel, o princípio do Deus conosco, e eu quero chamar a sua atenção para este princípio, dada a sua importância. Palmer Robertson, um dos nossos mestres reformados, ele diz que o coração da aliança é a declaração de que Deus está conosco. E Calvino, ele fala dessa promessa de Deus, desse anseio de Deus de estar conosco, ele se refere a ele, ou a esta promessa, como a súmula de toda bem-aventurança. Deixa eu traduzir isso, como o resumo de todas as bênçãos que nós possamos esperar da parte de Deus. A maior de todas, aquela que abarca todas as outras promessas e bênçãos de Deus é essa. Não é ter um carro novo, um trabalho com um salário melhor, uma família assim ou assado, bênçãos materiais, o que for. A maior de todas as bênçãos, aquela que traz todas as outras a reboque dela, é a bênção de um relacionamento, de comunhão, de intimidade e de proximidade com Deus. Portanto, esta é a bênção das bênçãos. E quando Deus criou ali no relato do Gênesis, nós lemos que a voz do Senhor Deus foi ouvida naquele jardim, do Deus que andava no jardim pela viração do dia. Você consegue perceber aqui o princípio Emanuel, o princípio do Deus conosco? Já era para ser assim desde o Éden. Deus já andava, Deus já tinha proximidade com as suas criaturas. E mesmo depois da queda, Deus não desistiu desse seu propósito. Vemos em Abraão, ele convidando Abraão para andar na presença dele, quando finalmente a nação de Israel, depois de ter sido gestada no Egito, e ela é levada para o deserto, agora para assumir a sua identidade como povo de Deus, Deus diz a mesma coisa. Quando ele diz ali no livro de Levítico: porei o meu tabernáculo no meio de vós. Sabe o que é o tabernáculo? É a casa, é o lugar, é a morada de Deus. Porei a minha morada no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Na NVI diz: a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Já estou em Levítico. Olha, eu comecei em Gênesis, no Jardim do Éden, passei por Abraão, agora já estamos com Moisés em Levítico. Quando nós viramos a página do Velho Testamento e adentramos no Novo Testamento, vamos encontrar a mesma declaração, quando Paulo está dizendo que nós não devemos nos colocar em julgo desigual, não devemos fazer sociedades, harmonias, casamentos com pessoas que não professam a mesma fé, que não têm a mesma visão de mundo, a mesma visão da vida. Ele justifica isso dizendo: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. O que Deus disse? 2 pontos: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A mesma verdade, o mesmo conceito, o mesmo ideal divino de ter comunhão e relacionamento com Deus, agora já na carta de Paulo aos Coríntios. E nós não temos tempo para ver onde esse anseio de Deus está expresso em toda a Bíblia, mas vamos terminar com o Apocalipse. No Apocalipse é superlativa a maneira como Deus expressa o seu anseio finalmente concretizado com todas as nações das quais Deus vai trazer os seus remidos. Isso está em Apocalipse 21:3. Olha que coisa linda. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Não tinha lá o tabernáculo no deserto, agora Apocalipse 21:3, o tabernáculo de Deus com os homens na eternidade. O texto continua: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o desejo de Deus. Mais do que um desejo, uma quimera, um anseio vago, este é o decreto de Deus, este é o plano determinado por Deus, que Ele há de cumprir, pela sua graça e misericórdia para conosco, porque se dependesse de nós, isso jamais se cumpriria. Mas, meus irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, hoje, nós temos o mesmo chamado de Abraão. Somos também chamados para uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Lembra do começo dessa reflexão? Será que você está vivendo certo? Será que você está correspondendo às expectativas de Deus para a sua vida? Você só pode dizer sim se você perceber que a sua comunhão com Deus está num crescendo. Se você olhar para a sua vida nesse momento e falar assim, eu já tive momentos melhores na minha vida como cristão, então é sinal de que alguma coisa precisa ser corrigida na sua vida. Afinal de contas, para que todo esforço e toda a correria do seu dia a dia, se a sua comunhão com Deus não está crescendo, se ela está estagnada ou se ela até retrocedeu, você está gastando energia com aquilo que não é pão, com aquilo que não satisfaz nem a você e nem a Deus. A palavra de Deus nos diz que em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que valeu para Abraão, agora vale para a igreja, para cada um de nós, para cada crente que aqui está. Os Guinness esteve aqui recentemente no Colégio Mackenzie. Ele estudou com Francis Schaeffer naquele refúgio lá na Suíça, nos anos 70, 80, e num dos livros que ele escreveu sobre o chamado, ele diz algo que nos deve fazer pensar sobre como estamos vivendo. O aspecto primário do nosso chamado, segundo Guinness, é relacional, e define que somos chamados por e para alguém, Deus. Não somos chamados primeiramente para fazer alguma coisa ou ir a algum lugar, somos chamados para alguém. Somente quando respondemos a esse chamado de Deus é que descobrimos quem somos e que estamos vivendo certo. Normalmente o crente pensa assim, chamado, vocação, tem que ir para a África, né? Eu tenho que ir para um lugar assim, Afeganistão, tem uma embaixada do Afeganistão aqui, né? Que lá não é um país, é uma tribo, né, é um clã que fica lá se degladiando, né, para ver quem que mata mais gente, né, naquele lugar. Então, Afeganistão, temos que ser missionário. Não, o chamado de Deus não é para ir para um lugar difícil, não é para fazer uma obra trabalhosa. Prioritariamente, o chamado de Deus, Guinness está nos lembrando, é para um relacionamento com Deus. Mas nós gostamos de fazer coisas. Nós gostamos de fazer coisas. Quando nós visitamos as igrejas da Coreia com o reverendo Jeremias, há 20 anos atrás, uma das coisas que os nossos irmãos presbiterianos nos ensinaram lá em termos de escala de prioridades na vida da igreja presbiteriana da Coreia. Eles disseram o seguinte, a nossa prioridade aqui é oração, palavra e ação. E lá eu pensei, no Brasil é o contrário. É ação, palavra, oração, esquece. E não é à toa, né, que lá é a pérola cristã da Ásia. Aquele país cercado por tantas religiões orientais diferentes do cristianismo. Como Abraão, nosso pai espiritual, nós somos chamados para uma vida de intimidade e de relacionamento com Deus. A John Piper tem nos alertado nos seus escritos com muita propriedade que nenhum de nós deveríamos ver essa questão da comunhão com Deus como uma exigência, uma obrigação, uma lei que nós temos que cumprir, mas como o maior prazer da vida. E o nosso problema de nós não nos dedicarmos mais à intimidade, ao relacionamento com Deus, é que nós não temos encontrado prazer nesse relacionamento. Nós temos encontrado prazer em outros deuses. Difícil falar isso, né? Você é um crente, você é uma nova criatura e você pode estar colocando o seu prazer da sua vida
em outra coisa, seu trabalho, seu casamento, sua família, suas viagens, o que for, e não o prazer de ter um relacionamento com Deus. E quanto maior o prazer nós encontrarmos nesse relacionamento, mais Deus estará sendo glorificado. Mais nós cumpriremos a finalidade principal do homem, que é conhecer a Deus, glorificar a Deus. Como? Gozando, desfrutando do prazer que existe num relacionamento com Deus. Fomos chamados para este relacionamento de intimidade. Uma pergunta então de aplicação deste primeiro passo. Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Porque se você não é uma nova criatura, não nasceu de novo, é impossível você ter com Deus um relacionamento de intimidade. Há uma parede de separação entre você e Deus, como há na vida de todo ser humano, chamada pecado, rebelião contra Deus. Se você não é uma nova criatura, então você não tem como desfrutar dessa intimidade. Você vai passar a sua vida atrás de outros deuses e nunca vai satisfazer a sua alma. Agora, se você já é uma nova criatura e já tem um relacionamento de aliança com o Senhor, o quanto você tem investido nesse relacionamento, o quanto você tem se valido dos meios de graça, a oração, a palavra, o culto, a comunhão dos irmãos, a leitura de bons livros doutrinários para alimentar a sua alma e te aproximar mais de Deus. Você pode contar com a ajuda de Deus, mas você tem que dar passos nessa direção. O segundo passo, meus irmãos, que nós encontramos aqui na história e no relato da experiência de Abraão com Deus, além do passo da intimidade com Deus, é o passo chamado aqui da santidade de vida. Veja que no texto bíblico diz, em Gênesis 17 ainda, versículo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, na versão de vocês, Gênesis 17, 1, novamente, por favor. Aí vocês me ajudam. Vamos lá juntos? Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Na versão revista atualizada está, seja perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Na NVI está, ande na minha presença e seja íntegro. A NVI, nessa tradução aqui, ganha disparado, porque a ideia de perfeição é aquela pessoa que não erra nunca, que nunca falha. Bom, já que isso é impossível, então esquece, deixa para lá, ninguém vai atingir mesmo esse objetivo. Mas integridade é uma qualidade de caráter possível. A integridade é você ser inteiro, é você não ter buracos, porque quando o buraco aparece, você tampa. Né? Mesmo sendo pecadores como nós somos, nós podemos ser íntegros. Uma vez que caímos, uma vez que pecamos, uma vez que erramos, nós nos arrependemos, nos corrigimos e a nossa integridade está restaurada. Não se trata de perfeição. E Deus então chama a Abraão para uma vida de santidade. Integridade é isso, é santidade. É avançar no processo da santificação. E o que é a santificação? Eu vou pedir licença para os irmãos para citar alguns autores que nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical. Eu leciono a classe de santificação já pelo 3º trimestre na nossa igreja. E algumas joias que eu encontrei da lavra de alguns autores eu queria compartilhar com os irmãos para esclarecer o conceito da santificação bíblica. Por exemplo, o Dr. Anthony Huckman, estudei com ele naquela época de seminário, um ano antes dele morrer. Um professor norte-americano veio dar um curso para os seminaristas lá em Belo Horizonte, e ele diz que a obra de Deus, pela qual Deus nos torna santos, é a santificação. Parece que eu disse nada de novo, não é verdade? Mas preste atenção, é obra de Deus, a santificação. Tornar você santo é projeto de Deus para a sua vida. Quando ele chama Abraão, ele fala, Abraão, vem ser santo, vem ser íntegro, mas eu vou fazer isso na sua vida. Dr. James Packer, um pastor britânico, já um decano, ainda vivo, graças a Deus, com uma vasta contribuição para a compreensão da palavra de Deus, uma das mentes mais influentes ainda hoje nos Estados Unidos, no meio evangélico, sobre a santificação, ele diz algo extraordinário. A palavra mais profunda que pode ser dita em relação à santificação
é que ela é uma progressão em direção à nossa verdadeira natureza humana. Vou simplificar isso para você. Segundo o Dr. James Packer, santificação é humanização. É nos fazer gente, como Deus queria que nós fôssemos lá no Éden. Isso que nós conhecemos hoje, nas páginas policiais, nas brigas de trânsito, na violência urbana, nos conflitos residenciais de vizinhos ou domésticos dentro de casa. Isso não é ser humano. Isso é o ser humano degenerado, corrompido. Mas o ser humano idealizado por Deus, aquele que carrega a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, esse está sendo reconstruído na vida de todo aquele que tem uma aliança com Jesus e que recebeu o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem está fazendo isso dentro de nós. Portanto, a santificação é a restauração da imago Dei, da imagem de Deus, que foi implantada por Deus ali no Éden, quando da criação. O Dr. James Packer diz que o resultado da santificação pode ser percebido por alguns atributos: humildade no coração, ser amoroso com as pessoas, ter disposição para servir e renunciar ao eu. Só tem atributos como esses quem está avançando na santificação. Porque no nosso estado bruto e natural, nós somos arrogantes, ressentidos, não queremos servir e o nosso eu tem que ser projetado diante de todas as pessoas. Só assim nós ficamos felizes. Portanto, a obra da santificação é uma obra extraordinária, meus irmãos, porque ela nos liberta de um peso, de um fardo, que é a preocupação conosco mesmos, e nos faz nos preocupar com Jesus. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Agora, qual é a sua parcela nesse processo da santificação, nesse chamado de Deus para a sua vida? John Piper, ele colocou também a nossa responsabilidade de uma forma muito bíblica e inteligente. Porque talvez você pense que a obra da santificação é 50-50, né? Meio a meio. Metade você faz e metade Deus faz. Tem até aquele versículo lá, Davi, em Jeremias 23:1, faça a tua parte que eu farei a minha. Conhece esse versículo? Aí, o pastor conhece teologia melhor do que eu. Mas o capítulo é esse mesmo, né, pastor? É por aí, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Essa é a mentalidade popular, totalmente antibíblica. Não é assim. Se eu tiver que fazer a minha parte, para Deus me ajudar, então eu não vou sair do lugar. Eu não consigo fazer nem a minha parte. Piper diz assim: a santificação é milagre de Deus. E o crente age no milagre. Então Deus tem 100% de responsabilidade de tornar você santo. E você tem 100% de responsabilidade de agir no que Deus está fazendo na sua vida. Então, quando Deus inclina o seu coração para ser mais honesto, mais verdadeiro, para buscá-lo mais, o milagre está acontecendo, porque você e eu não temos isso dentro de nós. Sabe o que você faz nessa hora? Reage e responde afirmativamente. Atende à inclinação que Deus está colocando dentro do seu coração. John Owen, um dos grandes puritanos do século XVII, ele diz que, embora haja um pecado residual dentro da vida da nova criatura, a graça tem soberania na alma dos crentes e lhes dá uma inclinação para o bem. Então nós não precisamos ser derrotados pelos nossos pecados, nós não precisamos ser vencidos pela maldade residual que ainda está dentro de nós. O Espírito Santo, a graça de Deus agindo em nós, nos inclina, nos capacita, nos dá o querer e o realizar. Não é isso que a Bíblia diz? Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas o versículo da frente continua: desenvolver a vossa salvação. Age no milagre que Deus já está fazendo assim na sua vida. A palavra empregada por Moisés, quando ele escreve aqui aquilo que Deus diz, ser perfeito, no hebraico é tamim, que é ser íntegro, ser idôneo, ser justo, agir com integridade, agir honestamente. Essa é a qualidade esperada daqueles que andam com Deus. Como andar com Deus de modo diferente desse? Como ter intimidade com Deus? Como se dizer um crente? Como orar? Como servir a Deus e não ter a integridade na nossa vida? John Piper, ele escreveu um livro também
para pastores, intitulado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E ele pediu aos pastores para darem um recado para os crentes. Eu queria transmitir para vocês aqui, com a licença do seu pastor, tá? O recado do John Piper. Ele diz o seguinte: existe uma maneira de servir a Deus que o desonra. Quem faz algum trabalho sem santificação macula a glória de Deus. O recado agora: até que todos compreendamos isso, pastores, digam aos crentes para não servirem a Deus. Deus não quer, não precisa do nosso trabalho, se não houver da nossa parte a disposição de andar em intimidade com Ele e de andar em integridade com Deus. A falta de integridade desonra o trabalho feito em nome de Deus ou feito para Deus. Deus pode passar muito bem sem o nosso trabalho. Deus pode passar muito bem sem o exercício dos preciosos dons que Ele mesmo nos deu. Mas antes de qualquer esforço, de qualquer trabalho, Ele quer ver essa integridade e essa santidade do nosso coração. Você está vivendo certo? Essa é a questão. Você está atendendo às expectativas de Deus para a sua vida? Para que todo o esforço que você está fazendo no seu trabalho lá fora, no seu trabalho na igreja, na sua casa, se quando você olha no espelho, você vê um homem ou uma mulher que está em rebelião contra Deus, em algumas áreas da sua vida, deliberada, consciente. Quando Paulo diz que nós devemos ser homens e mulheres irrepreensíveis, ele diz que os oficiais da igreja devem ter essa marca, ele não está querendo dizer que nós sejamos pessoas sem defeitos ou sem pecado, mas sejamos pessoas que quando percebemos o pecado na nossa vida, nós nos arrependemos e nos corrigimos. Há pecados na sua vida que precisam de arrependimento, de correção, para que Deus se agrade da sua vida. Esse é o nosso chamado. O chamado para andar na presença de Deus com integridade de coração. Mas vamos para o terceiro e último passo que nós encontramos na vida de Abraão, agora no capítulo 12, voltando ao capítulo 12, no verso de número 2, porque o nosso tempo já vai avançando. Aqui no capítulo 2, na minha versão está: de ti farei, no capítulo 12, verso 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Aqui nós temos o passo da missão dado por Deus a Abraão. E para ficar assim fácil de guardar, eu falei de o passo da intimidade, está lá, né? Esse aqui é Gênesis 12, 1, isso. Eu falei do passo da intimidade, o passo da santidade. Vamos então, para facilitar você gravar, o passo da instrumentalidade. De você ser um instrumento de Deus, para cumprir a missão de Deus nesse mundo. No início do chamamento ou da vocação do Senhor a Abraão, Ele chama Abraão e diz: Abraão, muda de endereço. Você vai ser agora peregrino, sai dessa terra cheia de paganismo. E ele vivia cercado de paganismo, de idolatria. Vai se afasta desse pessoal, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou me revelar a você, estou me revelando a você. E você vai ter uma missão. Por meio da sua vida e da sua descendência, você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Sabia que a sua presença aqui hoje é o cumprimento desta conversa de Deus com Abraão? É por causa de Abraão que você está aqui. Claro, ele não é o seu Salvador, né? O seu Salvador é Jesus Cristo, mas vocês entendem? Foi porque ele se dispôs a ser esse instrumento. E por meio da sua descendência, trazer o Messias ao mundo, é que nós estamos reunidos aqui. Famílias de toda a terra, de todas as nações, se reúnem aos domingos para adorar a Jesus por causa da fidelidade de Abraão em cumprir o chamado de Deus e em servir a Deus. Abraão não saiu pregando o evangelho, não era essa a sua missão. Mas ele levou nos seus lombos, ele levou na sua constituição física o DNA do Messias que viria logo a seguir. Muitos anos depois. Mas uma compreensão que nós precisamos ter do chamado de Deus para a missão, para a instrumentalidade e para o serviço. Agora nós vamos voltar ao Os Guinness. Lembra quando ele falou do chamado primário? O chamado primário é para um relacionamento, não é para sair e fazer algo.
Mas o chamado secundário, na visão reformada, esse sim, é para sair e fazer. É para, onde estivermos, servirmos a Deus. E aqui nós temos um problema, porque depois que a igreja reformada muito bem compreendeu essa questão de vocação, nós tomamos dois desvios a partir da reforma protestante. Um que já vinha, na verdade, com o catolicismo, que é a ideia de que o chamado de Deus é aquele que exalta as coisas religiosas e coloca em segundo plano as coisas materiais e seculares. Por isso, quando a igreja evangélica hoje pensa em chamado, ser pastor, ser missionário, isso é catolicismo. O Dr. Augusto Nicodemos fala que nós saímos da igreja católica há 500 anos, mas o catolicismo saiu de dentro de nós até hoje, totalmente. E esse é um resquício católico romano, pensar que chamado é ser pastor, ser missionário. Isso é uma parte do chamado. Por outro lado, depois da reforma, quando a reforma colocou tão apropriadamente e tão bem o que seria o chamado e a vocação de Deus para a igreja nesse mundo, o protestantismo tomou uma vertente liberal na teologia e entendeu, fez o inverso do catolicismo. Não, chamado são as questões seculares e materiais e as questões religiosas não contam. E foi aí então que passou-se a ter a ideia de vocação como uma habilidade para ganhar dinheiro em alguma coisa. Isso é protestantismo distorcido. Não podemos separar as duas coisas. O chamado de Deus inclui tanto o serviço na igreja, com a igreja, por meio da igreja, quanto a sua vocação, o dom que você tem, a sua atividade profissional, o seu papel em casa como chefe de família, como esposa, como filho, seu exercício de cidadania nesse país. Tudo isso faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. O aspecto secundário, ele é uma consequência do primário, portanto. Se nós estamos investindo no relacionamento com Deus, nós seremos direcionados por Deus para servi-lo aonde Ele nos colocar. O apóstolo Paulo diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Esta é a visão de serviço a Deus, esta é a visão do chamado para servir a Deus, é tudo. E é interessante que essa passagem que eu acabo de ler é uma passagem escrita por Paulo, não aos pastores, não aos evangelistas da sua época, mas aos escravos, que tinham patrões, que tinham proprietários, muitos deles não crentes, e Paulo está dizendo, tudo que você escravo fizer para o seu dono, faça para Jesus, mesmo que ele não seja um bom dono de escravos. Sirva a Deus aonde você tem sido colocado por Deus. Você já deve ter ouvido falar de William Tyndale. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia, logo ali após a reforma, nos primeiros anos da reforma, para o idioma inglês. Inclusive, ele foi queimado pela igreja anglicana por causa das suas ideias reformadas. E sobre isso que nós estamos falando, ele disse assim, se desejamos agradar a Deus, servir água, lavar a louça, consertar sapatos e pregar a palavra, é tudo uma coisa só. Lutero também falava que Deus dos céus, ou os anjos dos céus, sorriem quando vê um pai limpando o bumbum do seu bebê, todo sujo, na fralda. Se ele faz isso para a glória de Deus. Não existe, Calvino diria que não existe trabalho sujo ou imundo demais que não seja para a glória de Deus. Seja o rei no palácio ou o varredor de rua, das ruas do reino, todos eles agradam a Deus e glorificam a Deus, se o fazem com essa consciência e para a glória de Deus. Mas o espírito da nossa época hoje não é mais esse. O que está na cabeça das pessoas é o seguinte, você pode fazer o que você quiser com os dons que você tem, você pode seguir a carreira que você quiser, a vocação que você quiser, desde que pague bem, pagando bem que mal tem. Mas essa não é a visão bíblica. Nós vamos responder a Deus pelos dons e talentos que Ele nos deu. Nós vamos responder diante de Deus daquilo que Ele idealizou para nós fazermos por Ele e para Ele nesse mundo. E todos nós deveríamos procurar então discernir, Deus, o que o Senhor quer de mim. O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com os meus talentos, com os meus dons, com o meu dinheiro, com os meus
bens, porque eu quero viver para a glória do Senhor e para o serviço do Senhor. Meus irmãos, esses foram os passos dados por Abraão, o pai da fé, o protótipo dos crentes. Coloque ali, nesse mesmo caminho, os seus pés. E você vai ver Deus se agradando da sua vida, por sua fidelidade e obediência. A pergunta que norteia a reflexão dessa noite para cada um de nós é: eu estou vivendo certo? Minha vida está indo na direção correta? Se a minha intimidade com Deus está num crescendo, se o meu caráter, o seu caráter, está ficando mais parecido com Jesus e não menos, e se eu entendo que tudo que eu faço na minha vida é para a glória de Deus, e porque vejo assim, faço de modo diferenciado, faço com excelência, faço com dedicação, faço não buscando holofotes, mas buscando a glória de Deus, então a resposta é sim, estamos vivendo certo, estamos vivendo para a glória de Deus. Essa mensagem, meus irmãos, ela tem me acompanhado já há alguns anos. Essa foi uma mensagem feita para mim, num primeiro momento. E ela tem me ajudado a nortear a minha vida. Ao responder essa pergunta, nós norteamos a nossa vida. Você não precisa sair desesperado pela vida fora para ser uma pessoa extremamente poderosa, rica, bem-sucedida, famosa, dentro da igreja ou fora da igreja. Isso é totalmente irrelevante. O que conta e o que nos norteia é: estou sendo fiel a Deus? Não importa se eu não estou tendo a mesma projeção, a mesma grandeza, o mesmo prestígio que outros estão tendo. Não importa. O que importa é se eu estou sendo fiel a Deus nesses passos desse chamado integral de Deus para nós. Essa é uma mensagem que para mim, meus irmãos, tem sido consoladora. Sabe por quê? Quando eu vejo coisas na minha vida que não estão do jeito que eu gostaria, ou no meu ministério, porque a vida é assim, nós estamos vivendo depois da queda, há problemas, há imperfeições. Quando eu penso que essas coisas existem sim na minha vida e na vida dos meus irmãos, mas estamos sendo fiéis, estamos vivendo dentro do chamado de Deus, a gente tem mais resiliência, a gente tem conforto de saber, ok, é assim mesmo, o Senhor vai dar graça para a gente seguir adiante. Essa mensagem, meus irmãos, ela é libertadora, porque ela nos liberta da bobagem de nós querermos ser aplaudidos pelos homens e nos faz ansiar pelo louvor de Deus, que é muitas vezes silencioso e que as pessoas não veem. E essa mensagem, meus irmãos, ela é inspiradora, porque assim vale a pena viver. Assim vale a pena viver, com a consciência de um chamado de Deus para nós, sabendo onde estamos colocando o nosso pé, e não nos perdendo no meio do caminho, pelos cantos das sereias desse mundo, querendo nos desviar do curso da vontade de Deus. Assim vale a pena viver com o propósito, assim vale a pena estudar, vale a pena relacionar, namorar, casar, servir, fazer tudo nessa vida com esse senso de chamado e de vocação. Eu deixo essa palavra aos meus queridos irmãos, a essa igreja nos seus 37 anos, para que essa palavra o ajude a nortear seus passos e os passos dessa igreja pelos anos que virão. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela atenção e a oportunidade de trazer a palavra do Senhor.